Olá, olá! Hoje nós vamos falar sobre um princípio muito importante chamado princípio da vantagem, e eu tenho que tomar muito cuidado para explicar isso para você, porque a possibilidade de você entender isso, de você não pegar esse princípio corretamente, é muito grande, porque ele é algo que parece algo que você já conhece muito bem, e a nossa mente ela tem essa habilidade de pegar coisas novas e, sabe, distorcer elas e dizer assim, eu já sei disso, eu já conheço isso é igual àquilo. E por mais que possa parecer parecido, não exatamente. Então eu quero tomar muito cuidado para explicar isso para você, eu quero explicar da forma mais clara, mais simples que eu puder. E ao mesmo tempo eu quero sua ajuda para que você esteja aberto para o novo. Nós somos seres dualistas, né? Nós estamos aqui do outro lado do espelho ao mesmo tempo. Para estarmos presentes aqui, nós temos que estar lá. Para estarmos presentes aqui, nós temos que estar nesse centro de atenção. Nós temos que ter nossa atenção. E quando nós temos nossa atenção, nós temos a habilidade de mudar esse script. Esse script não nos pertence. Ele não nos pertence. Mas ao mesmo tempo, e nós não podemos mudar o script. Né? A única coisa que nós podemos fazer é estarmos presentes, vivos, dentro desse filme. Acordados dentro desse filme. Assistindo esse filme, é como você está assistindo um filme de dentro. O filme está funcionando, ele está se desvelando ao seu redor. E quando você está presente, você tem essa habilidade de mudar os acontecimentos. Agora, você já sabe disso, nós já falamos sobre isso. Quanto mais você... É como se fosse uma teia de aranha. Né? Eu não sei se quando você era pequenininho ou pequenininha, nós adultos, nós perdemos esse encantamento com a natureza, né? Mas quando eu era pequenininho, eu passava horas olhando, sabe, aquela casinha de formiga, as formiguinhas entrando e saindo, e às vezes eu seguia aquela trilhazinha de formiga, e eles iam às vezes 100, 200 metros para pegar comida e voltavam para dentro do buraquinho, né, da casinha de formiga deles, e eu ficava olhando uma coisa que sempre me fascinou. Aranhas, né? Eu tenho horror a aranhas. Eu não tenho medo de cobras, eu não tenho medo de maioria dos bichos, mas aranhas, elas é um bicho muito esquisito para mim, né? E nos Estados Unidos, onde eu cresci, e eu fui escoteiro, né? A gente ia acampar e tinham aranhas enormes, do tamanho de uma mão, e elas faziam teias enormes. E eu às vezes eu sentava abaixo de uma árvore, olhando uma teia daquela, né? E quando pegava algum bicho, quanto mais aquele bicho se remexia e tentava escapar daquilo ali, mais ele ficava preso. Quanto mais ele lutava contra a teia, mais enrolado na teia ele ficava, né? É um mecanismo perfeito. E o script, ele funciona muito assim. Quanto mais você luta contra o script, quanto mais você quer influenciar o script ou influenciar as pessoas, mais preso você fica no script. Mais preso você fica, né? Nós temos que ter sempre em mente os gatilhos, né? Essa coisa que Vadim Zeland chama de reprogramação, que na realidade essa palavra reprogramação, ela hoje tem um sentido completamente diferente, mas é apenas uma mudança de hábitos, né? Essa reprogramação que Vadim Zeland, que nós já falamos antes, é uma mudança de hábitos. É você deixar de agir pela força, você deixar de agir, né, pela força do braço, você que parar de lutar contra a teia
E toda vez que alguma coisa acontece, toda vez que alguém diz alguma coisa, toda vez que acontece qualquer evento fora de você, o que você faz é simplesmente acordar, estar presente, ativar a sua trança, criar o quadro e projetar o quadro. Simplesmente isso. A outra coisa que você faz é toda vez que você tem alguma intenção, toda vez que você deseja algo, quer que algo aconteça, deseja fazer, realizar qualquer coisa. Então o que é que você faz? Você acorda, né? Esse é o gatilho para você acordar. Sua intenção de ter qualquer coisa, você acorda, você está presente, eu me vejo e vejo a realidade, eu ativo a trança, crio o quadro, crio o slide que eu quero e deixo que ele seja projetado na minha frente. E desativo a trança, toda vez que você desativa a trança. Né? Toda vez que surge algum problema na minha frente, que eu preciso resolver aquilo de alguma forma, o que é que eu faço? É um gatilho, eu acordo, né? Eu ativo a minha trança, eu crio o quadro que eu quero realizar e eu deixo que ele seja projetado. Né? Simples, é uma mudança de hábito. Você parar de lutar contra a realidade, você parar de lutar contra tudo. Agora, tem uma coisa muito, muito importante que você precisa saber e é o seguinte: o script, ele não gosta de lutar contra você, o script ele não trabalha contra você. O script nunca vai ser seu. Esse script já existe e ele vai acontecer ao seu redor, independente de você. Não é você querer mudar o script, é como você querer mudar a arquitetura da sua casa. Não é você lutar, você querer passar através de uma parede quando a porta está ali do lado. É você viver revoltado porque você não gosta de pássaros e pássaros existem. Né? É você querer mudar a realidade ao seu redor. Esse script ele é projetado da realidade. E ele não está trabalhando contra você. Na realidade, se você permitir, ele trabalha a seu favor. Porque o script ele não gosta de gastar energia. Para o script sair do seu caminho para prejudicar você, né? Muitas pessoas têm essa ideia assim, a vida não gosta de mim, né? A vida, né? O universo conspira contra mim. Ele nem conspira contra você, nem conspira a seu favor. Quando você projeta essa realidade, você permite que o script ele siga o caminho mais fácil para chegar lá. Agora, existe essa lei, né? Para você parar, você sabe, quando você quer que a coisa chegue através do seu plano, porque normalmente quando nós queremos alguma coisa, nós queremos compor uma realidade na nossa vida, nós temos um plano, né? Nós achamos que tem que acontecer isso, e depois tem que acontecer aquilo, e depois tem que acontecer aquilo outro, e depois tem que acontecer aquilo outro. E se você for conversar com as pessoas na vida, você vai perceber que são os caminhos mais loucos, né? Que levam as pessoas a terem sucesso. Né? Deixa eu lhe contar uma história que eu vi muito, muito tempo atrás no programa de Ana Maria Braga. Né? E no programa de Ana Maria Braga, ela gostava de contar aquelas histórias, eu não sei nem se ela ainda tem programa, né? Mas minha mãe gostava muito de assistir o programa de Ana Maria Braga. O nome da minha mãe é Ana Maria. Né? E eu tenho uma filha também chamada Ana Maria. E é interessante porque ela conta a história de um rapaz que estava desempregado e ele precisava arrumar um emprego. E de repente ele arrumou um emprego numa empresa e estava tudo certo. Ele levou os documentos e tudo. E quando chegou lá, na hora da contratação, perguntaram para ele o e-mail dele. E ele disse: eu não tenho e-mail. E aí olharam para ele e disseram: se você não tem e-mail, você não pode ser contratado. Né? Hoje em dia todo mundo tem e-mail, quer dizer, nem todo mundo tem e-mail, você ficaria surpreso. Né? Muitas pessoas, muitas não, né? Mas de vez em quando alguém se matricula num curso meu, né? E a pessoa não tem e-mail, né? E ela não pode nem receber o
sabe, a senha, o login, nada, né? E é interessante isso, você parar para pensar que uma pessoa se matriculou num curso online e ela não tem e-mail. E várias vezes Silvana já teve que fazer um e-mail para a pessoa, e é porque a pessoa nem sabia fazer o e-mail. E Silvana teve que fazer um e-mail para a pessoa e depois entrar em contato com a pessoa e dar passo a passo como a pessoa acessar o seu próprio e-mail, mudar a senha do seu próprio e-mail, se ela quisesse, para poder receber o login, a senha, né? Porque sem e-mail a plataforma simplesmente não funciona dessa forma. Mas esse rapaz, ele não tinha e-mail. E antigamente era muito mais comum, não era tão, né, como é hoje. Hoje é bem mais raro e é muito mais fácil você criar um e-mail. E aí esse cara não tinha e-mail e disseram para ele: sem e-mail você não pode ser contratado. E aí ele resolveu pegar, né, saiu dali desolado para chegar em casa e ele tinha um trocado no bolso. E aí ele parou, ele viu uma vendazinha e comprou alguns tomates e separou em sacos e foi para o sinal vender, né? E ali com o dinheiro daquele ali, no dia seguinte ele comprou mais um pouco e foi comprando mais um pouco e a coisa foi dando certo, né? E eu contei a história pelo avesso, porque na realidade a história começa com esse cara dentro de um helicóptero sobrevoando as empresas dele, e um repórter perguntando para ele: como você chegou a ter tudo isso? E a resposta dele foi: eu não tinha e-mail, né? E o universo, sabe, por mais esdrúxula que essa história possa parecer, eu não sei se ela é uma história verdadeira ou não, mas por mais esdrúxula que ela seja, você ficaria surpreso do quanto essa história é verossímil, né? Verossímil é aquela história que pode não ser verdadeira, mas tem muitas histórias parecidas com essa no mundo, né? E é engraçado porque uma das coisas que mais se fala entre autores é porque quando um autor escreve um livro, aquela história ela tem que fazer sentido. Aquela história ela tem que ter uma lógica. Os personagens eles têm que ser congruentes. E a vida não é lógica, a vida não é congruente. As pessoas não são congruentes, as pessoas não são, né? Porque um autor que escreve um livro, aí de repente o editor ele chega e diz assim: rapaz, olha, essa decisão aqui que esse personagem tomou nessa situação, nesse livro, ela não condiz com o personagem, ela não faz sentido, porque até esse momento você mostrou esse personagem com tais características e de repente ele toma uma atitude que não condiz com ele. Mas na vida é isso que a gente vê, né? A maioria das histórias, muitas histórias reais, elas não caberiam num livro de ficção, porque o livro de ficção tem que fazer sentido, né? Nós temos uma certa expectativa. Então, o script muda. E isso, a explicação disso é porque nós estamos sempre, né? O script está sempre... Nós estamos nesse trilho, daqui a pouco, por causa de indução, né? Nós vamos para um script pior e depois para um script um pouquinho melhor e a gente vive andando nisso aí. O grande problema na nossa vida não é mudar de script, é porque, sabe aquela história, a gente dá 2 passos para frente, né? Dá 1 passo para frente e 2 para trás. É mais ou menos assim como a gente vai pulando de script em script. Você está aqui, aí de repente, sabe, você vai para um script melhor. Aí você diz: minha vida vai melhorar, e daqui a pouco você pula 2 scripts para baixo.
E nós não estamos nunca indo, evoluindo em direção a algum lugar. Nós estamos sempre naqueles 3 ou 4 scripts, né? Naquela faixazinha de script. Melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, e a coisa vai melhorando e piorando, vai melhorando e piorando, vai melhorando e piorando, e no final você não está realmente indo para lugar nenhum. Então, por que isso? Porque nós estamos sempre lutando com o script. Nós estamos sempre. Quando a coisa começa a dar certo, você quer forçar a coisa a melhorar. Quando a coisa não está indo de acordo com os seus planos, aí você começa a dar pantin, né? Você começa a reclamar, você começa a lutar contra o script, você começa, né, a ficar esbaforido. E quanto mais esbaforido você fica, mais você fica preso no script, com a forte possibilidade de cair para um script pior. Né? Ou seja, a teia se arrocha ainda mais ao seu redor. Então, o que é o princípio da vantagem? O princípio da vantagem é muito simples. Na hora que você ativa sua trança, né? Eu vou falar os gatilhos novamente, porque eu não canso de falar os gatilhos. Algo acontece, você acorda, eu me vejo e vejo o mundo. Eu ativo a minha trança, eu componho o que eu quero, o resultado que eu quero, e eu permito que ele seja projetado. Desativo minha trança. Eu estou com intenção de alguma coisa, eu acordo, eu me vejo e vejo o mundo, eu ativo a minha trança, eu pego, né, o quadro, a imagem, a intenção que eu quero e deixo que ela seja projetada e desativo a minha trança. Né? Surgiu algum problema, né? O que é que eu faço? Eu acordo, eu me vejo e vejo o mundo, eu ativo a minha trança, eu componho o quadro do resultado que eu quero e eu deixo que ele seja projetado e eu desativo a minha trança. Então, sempre nessas ocasiões, né, nós estamos criando o hábito de não lutar contra o script, não querer influenciar a realidade, não, né, querer influenciar as pessoas, permitir que o script me leve até aquilo que eu estou compondo. Agora, o princípio da vantagem diz o seguinte: tudo que acontecer na sua frente é vantagem. Né? Você compôs sua promoção na empresa. Né? Você compôs um determinado valor financeiro. Você compôs algo que você quer que aconteça na sua vida. Você compôs um relacionamento melhor com seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada. E aí, de repente, você compôs aquela promoção e outra pessoa foi promovida. Você compôs algo e algo oposto ocorre. Né? Algo completamente diferente daquilo que você queria ocorre. Algo na direção contrária daquilo ocorre. Né? Você compõe um relacionamento mais feliz com a pessoa que está do seu lado ou com alguém que não está do seu lado, né? Uma pessoa não específica. Você compõe você dentro de um relacionamento infeliz. E aí o que é que acontece? Essa pessoa que está do seu lado, ela começa a demonstrar ainda menos interesse em você. Essa pessoa que está do seu lado começa a brigar ainda mais com você. Né? E acontece alguma coisa assim. E o que é que você faz? Você se lembra. Lembra-se do que eu disse? O script sempre escolhe o caminho mais curto. O script sempre escolhe o caminho de menor resistência. E você não sabe que caminho é esse. Você não sabe. Então é isso que você tem que manter em mente. Você não sabe. Então, tudo que acontecer, outra pessoa foi promovida. Sabe, qual é a vantagem nisso? Você está brigando ainda mais com aquela pessoa. Qual é a vantagem nisso? Você quer compor uma determinada quantidade de dinheiro. Aí você perde dinheiro.
qual é a vantagem nisso? Muitas vezes você vai ver uma vantagem. Né? Por exemplo, aquela pessoa foi transferida para determinado lugar e isso iria mexer com toda a sua família. Então procure alguma vantagem. Mas se você não encontrar vantagem, ainda melhor. Porque você solta isso. Né? E soltar sempre, soltar é a base. Né? Você solta, você entende que a única coisa que você precisa fazer é continuar compondo e soltando e não gerar tensão. Não gerar tensão, não se desesperar, não querer influenciar. Porque o que é que acontece muitas vezes? Eu já passei por mais de uma situação nesse sentido de eu estar trabalhando numa empresa e eu não ter uma promoção. Eu perdi a promoção que eu queria. Né? E 2 semanas depois eu sou promovido para um cargo acima daquele que eu queria. Eu queria subir para cá, eu queria ser o coordenador e eu não fui coordenador, eu virei o coordenador geral de mais de uma escola. Eu queria, né, trabalhar aqui ganhando X e de repente eu não consigo, não dá certo. Mas aí você solta e o que acontece é que você vai para aquilo maior ainda. Né? Algo melhor acontece. Se você quer trabalhar numa determinada empresa e você não consegue aquele emprego, mas tem aquela outra empresa que você nem sonharia, sabe? Porque ela é tão melhor do que essa que você nem ousou, mas de repente a vaga abre ali e é sua. Então é você não entrar em desespero como a mosca quando está na teia. Relaxe. Né? E nem toda situação, você pode dizer assim, nem toda situação tem um lado positivo, mas é você saber que se você está compondo, se você está usando essa lei da vantagem, tudo me leva àquilo que eu quero. Né? No cristianismo se tem uma frase que diz assim, tudo ocorre para o bem dos que creem em Deus. Né? E é mais ou menos isso, sabe, você olhar para a vida e a vida está conspirando a seu favor. E muitas vezes eu estou fazendo alguma coisa para minha filha e eu acho engraçado que com Bia acontece muito isso, né? Eu digo, Bia, saia daí. Ela diz, não, mas eu digo, saia daí. Sabe, porque eu quero que ela saia para que eu possa facilitar ela conseguir exatamente o que ela quer. Mas ela não entende que quando eu digo saia daí, é porque a porta que ela está procurando não está aí, está aqui. E muitas vezes nós não queremos enxergar isso, nós estamos sempre lutando contra essa realidade. Feito a mosca na teia da aranha. Então, a nossa maior luta é permitir que a realidade ocorra. Então, tudo que ocorre ao seu redor é a lei da vantagem. Né? E Vadim Zeland, ele dá um exemplo muito interessante. Ele diz, alguém dá uma coronhada na sua cabeça. Né? E você diz, qual é a vantagem nisso? A vantagem nisso é que você, continuando enxergando vantagem em tudo, você só está facilitando chegar onde você quer. Você se desesperar e querer quebrar, forçar, influenciar pessoas, sabe, manipular acontecimentos, você só está indo mais longe do que você quer. E esse tipo de situação, mesmo quando muitas vezes não é uma situação muito boa, quanto mais você está presente, quanto mais você compõe sua realidade, quanto mais você enxerga a lei da vantagem em tudo, mais rápido você chega no seu objetivo e menos coisas negativas acontecem na sua vida. Sabe, no estoicismo existe esse princípio. E eles dizem, o obstáculo é o caminho. Toda vez que você está
tentando atingir um determinado objetivo e existe um obstáculo no meio do caminho, algo impedindo o seu avanço, né? Os estoicos, eles sempre enxergavam isso, que o obstáculo é o caminho, que aquele obstáculo ele está ali para facilitar o seu acesso ao lugar que você quer. Você está vendo um obstáculo, mas o script, ele colocou aquele obstáculo ali porque por causa daquele obstáculo é que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Se não tivesse aquele obstáculo ali, você não chegaria no seu objetivo, né? E sabe, experimente. Experimente. Não se trata de você criar essa ilusão. Não se trata de, sabe, pintar as nuvens cor-de-rosa, como muitas pessoas. Não, pense positivo. Não, por favor, não pense positivo. Olhe a realidade, olhe a situação. Quando algo inesperado acontece, quando algo que normalmente é visto como algo negativo acontece, enxergue aquele algo e entenda que aquilo, na verdade, ele está ali para a sua vantagem. O último emprego que eu tive, muitos anos atrás, graças a Deus, foi muito interessante, né? Porque eu saí de lá sem nada, né? Sem perspectiva. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu só sabia que aquilo ali já tinha chegado para mim. E é engraçado porque um colega meu olhou para mim e ele disse assim: você perdeu. Você perdeu. Você se lascou. E eu olhei para ele, eu me lembro como se fosse hoje, eu olhei para ele e disse: eu nunca perco. Eu nunca perco. Né? E aquele momento foi decisivo na minha vida, porque não foi uma negação da realidade que estava acontecendo. Foi saber que, sabe, eu podia estar chorando naquele momento, mas eu sabia que o riso viria e, sabe, eu sabia que eu ia rir por último. Então o princípio da vantagem é, sabe, nós poderíamos resumir isso. É você saber que você é quem vai rir por último. E não significa rir de ninguém, nem vencer ninguém. Por favor, não entenda por esse lado. Você vai estar feliz por último. No final dessa estrada, você vai chegar exatamente onde você quer chegar. Você está indo exatamente para onde você quer ir. E esse é o caminho mais curto, menos doloroso, mais rápido, mais eficaz. E embora você não entenda porque as coisas estão indo por esse caminho, o script escolheu esse caminho, basta você saber e confiar. Esse é o melhor caminho. Porque o script não gosta de dar ponto sem nó. O script não gosta de desperdiçar energia. Né? Então é isso aí. Não lute contra a vida. Não esperneie contra a vida. Esteja presente, componha e saiba que o seu objetivo é chegar nessa imagem. O seu objetivo é chegar onde você quer. O caminho, deixe que o script lhe leve. E ele nem sempre, ele muitas vezes vai lhe surpreender. Né? Ele vai tomar uma rota que você vai dizer assim: como é que ele vai chegar onde eu quero? Deixe, confie. Um grande beijo.